Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei qual horário que vocês vão assistir, mas estamos aí para falar de uma matéria bastante importante, o estado físico da matéria, né? Como vocês vão ver em diante, a gente vai falar muito sobre transformação de molécula em sólidos, líquidos e gasosos, tá bom? Vamos aqui começar a aula. Eu botei aí no desenho dos slides, eu botei alguns desenhos que vocês podem observar que a matéria pode ser encontrada em três estados, como vocês estão observando: sólido, líquido e gasoso. O que determina o estado em que a matéria se encontra é a proximidade das partículas que constituem. Essas características obedecem a vários fatores, pessoal. Depende muito da temperatura, que ela está máxima ou mínima para certo material. Depende do material, depende da força de coerção, depende da repulsão e outros fatores importantes que a gente vai ver no decorrer das aulas. Esse estado de agregação da matéria também são chamados de estado físico da matéria, lógico. E importante, viu, pessoal? Sempre lembrando, o volume, a densidade e a forma de um composto pode variar de acordo com a temperatura, que eu acabei de falar para vocês. O primeiro exemplo, vocês podem olhar o sólido. O sólido, as moléculas estão bem agrupadas. No caso, aqui ele está perdendo calor, você tem que botar isso na cabeça, eles estão perdendo calor e ele quer chegar próximo a outra molécula para poder roubar o seu calor, tá bom? Isso aí tem que ser lembrado. Eles perderam calor e vão se juntar com outras moléculas para poder roubar o calor das companheiras, no caso, as moléculas. Vocês podem observar no exemplo 1. Vamos dar um exemplo clássico. Quando a gente bota um pouco de água líquida num freezer, essa água ela vai perder todo o seu calor e as moléculas também, lógico, né? As moléculas da água. E quando acontecer essa perca de calor, vocês podem observar que as moléculas vão se agrupar e vão se tornar água na forma sólida, porque as moléculas estão bem agrupadas, tá bom? Ela tem uma agregação bem forte e junta, tá ok? Mas após um tempo, peguei essa pedrinha de gelo, né, essa água na forma sólida, e coloquei em cima de uma mesa. E depois disso eu percebi que o gelo ia derretendo, certo? Esse gelo derretendo, essas moléculas vão se separando facilmente. E aí você já pode ver no desenho ao meio, líquido. Olha aí como as moléculas já estão um pouco separadas. Por quê? Ela ganhou calor do meio ambiente. Ela ganhando o que ela quer, no caso o calor, elas vão se separando das outras para não acontecer mais aquela troca de calor entre corpos. Tá ok? É bem interessante esse pensamento. Após um pedaço, eu observei que a mesa toda molhada com o cubo de gelo que eu tinha colocado não tinha mais nada de água. Tinha evaporado tudo. Ela tinha se tornado um gás. Ela não some água, não existe a palavra sumir. Ela só se transformou, certo? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Já falava Lavoisier. Então, quer dizer que as moléculas elas estão na fórmula gasosa. E como vocês podem observar no terceiro desenho, o gás, as moléculas elas estão bem separadas, seu estado de agregação. Logo vendo isso, elas vão começar, as partículas começar a flutuar no ambiente, vapores de água, né? Então, deu para entender, né? Assim por cima, o que, é que a gente pode entender sobre o estado físico da matéria, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Sólido, moléculas bem agrupadas. Líquidos, moléculas pouco desorganizadas. E o vapor totalmente desorganizada. Mas vamos ver uma coisa mais curiosa ainda. Que é aqui que a gente vai ver a mudança de estado físico da matéria, viu? Essa parte é bem importante. E é muito importante que você preste atenção nas minhas palavras, tá ok? Também na imagem. A gente pode observar que uma imagem de um cubo de gelo no freezer, que eu falei para vocês, né? Tá aí o cubo de gelo naquelas formazinhas. Em média, ela chega a menos 5 graus, 4 graus. Ela está totalmente sólida, tá bom? Após eu tirar esse cubo novamente, sólido, da água, colocar em cima de uma mesa, vocês podem observar que o sólido vai começar a virar um líquido.
E depois de um tempo, esse líquido vai começar a virar um gás, né? Um vapor. Cada passagem dessa tem um nome específico. A primeira passagem de sólido para líquido a gente chama de ponto de fusão, tá bom? O sólido está fundindo para o líquido. Pode ser de qualquer substância, tá ok? Metal, ametal, qualquer substância no meio ambiente, tá bom? E após isso, a gente pode dizer também que o líquido pode passar por vapor. A gente também pode dizer que a gente está vaporizando, né? Ou ebulindo, ponto de ebulição, tá bom? É o que está acontecendo. A água do mar evapora, se transforma em nuvens. Com o tempo, ela resfria na atmosfera e condensa. Essa condensação, que é transformar de um gás para um líquido, a gente chama de transformação do vapor para o líquido. No caso, uma chuva, um exemplo, tá bom? E caso nevasse, professor? E aí, o que estaria acontecendo? A gente poderia estar passando por um estado chamado solidificação, né? Depende muito, né? Porque neve não é tão especificamente, né? Podia ser granizo, tá bom? A gente chama essa passagem de líquido para sólido como solidificação. Bem simples os nomes, tá bom? Professor, mas se eu tiver um caso de eu passar de um sólido para o gasoso, ou de um gasoso para um sólido para um gasoso para um vapor, eu chamo de sublimação, tá bom? Tem sublimação, vou dar um exemplo bem clássico aqui. Uma naftalina, não sei se você já ouviu falar, umas bolinhas que botam dentro do guarda-roupa, que inalam cheiro. Aquela passagem ali, ela não passa pelo estado líquido, ela vai direto do sólido para o vapor, a gente chama de sublimação. É bem simples de entender, tá ok? E para terminar, a gente vai ver aqui ó, um gráfico onde a temperatura vai subindo no sólido e depois essa temperatura ela fica estável quando ela passa por um ponto chamado ponto de fusão, que vocês podem ver no gráfico, certo? E ele vai estar no modo sólido e ao mesmo tempo líquido. Lembra da pedrinha de gelo que eu coloquei na mesa? Vai ficar molhada ao redor e com a pedra sólido de gelo, de água lá. Então a gente vai dizer que está no ponto de fusão, mantendo a temperatura. E vocês podem observar que o tempo também passa, tá bom? Logo após todo o derretimento desse sólido, a gente vai ter um líquido, tá ok? Quando derreter todo o sólido. Essa temperatura vai aumentar com o passar do tempo, que vocês podem observar no gráfico, e vai chegar no ponto de ebulição, que é o ponto onde está a água e o vapor. Um exemplo, fazendo um cafezinho, bota a aguinha para ferver, você vai ver o vapor e ao mesmo tempo você vai ver o líquido. Após um tempo, se tornar totalmente vapor. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá ok? A gente vai continuar com essa matéria no decorrer das aulas, certo? Muito obrigado, boa tarde, bom dia, boa noite, no seu horário que você está vendo. Valeu, galera!